Boa noite a todos. Boa noite. São todos já praticantes, não, né, gente? Da casa, né? Sejam todos bem-vindos para a nossa palestra de hoje, para a nossa conversa de hoje, reforçando as atividades da casa para quem vai nos ver pelo YouTube. A casa, na segunda-feira, nós temos o estudo online, que é das 20 horas às 21. Quem tiver interesse em participar pode fazer um contato e entrar no grupo. Nas terça-feiras nós temos o estudo mediúnico. Estamos terminando o livro dos médiuns, que vai de 19h30 às 21h30 e das 21h30 às 20h30, corrigindo, e das 20h30 às 21h30, o trabalho mediúnico, que é fechado para os trabalhadores. Nas quinta-feiras temos a palestra pública, que é às 20 horas, das 20 às 21, e junto com a palestra, aqui do lado, a gente tem um espaço para evangelização das crianças. Temos biblioteca com uma quantidade grande de livro. Quem tiver interesse pode solicitar, pegar emprestado, só solicitar um trabalhador da casa. Eu vou ler o livro. Faltou alguma coisa? Pode falar do chá. Pode falar? Dia 21 agora, domingo, nós teremos um chá fraterno. O convite está R$20. Já está disponível? Como que vai ser? É só passar o nome que tá tudo certo. Eu vou fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Em face de tal conquista, desdobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e aleatórias. Quando ages por impulso, está sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Agora vamos fechar nossos olhos para fazer uma breve prece para a gente poder começar a dar início à palestra. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, aqui estamos e vos agradecemos por mais uma oportunidade. Que saibamos aproveitá-la, seguir o caminho do bem, colocando em prática todos os seus ensinamentos. Pedimos pelos nossos familiares, pelas pessoas, nossos irmãos que se encontram na rua, angustiados, sofrendo por algum motivo. As pessoas que estão nos hospitais, necessitando de um consolo, e a todos aqueles que estão necessitando de um amparo. Senhor Jesus, te agradecemos hoje e sempre, assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. Muita luz. A palestra de hoje é com a irmã Cecília, da FEAC, e o tema é renovação. Seja bem-vinda, Cecília. Boa noite a todos. Eu atrapalho Liana. Não. Agradeço, o convite feito pela casa, através da Ivanice, e agradeço pela oportunidade do trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre renovação. Renovação, que é um processo que cabe a todos nós. Que é um processo que Deus nos impõe quando nos dá a oportunidade da encarnação. Aliás, é a única coisa que Deus nos impõe. É o progresso, o nosso progresso e a nossa encarnação. Então, nós vamos começar aqui com a palavra de Paulo, que está lá em Romanos 12:2, quando ele vai dizer para nós: transformai-vos pela renovação de vossa mente,
para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo já vai trazendo logo de início, nos dizendo que a nossa renovação é a nossa mente, é algo interior, não exterior, né? E Emmanuel, quando faz esse comentário lá no Fonte Viva, o comentário desse versículo, Emmanuel vai falar para a gente que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Então, Emmanuel já vai logo dizendo para a gente que a transformação é importante interiormente, mas exteriormente ela vale muito pouco. A gente precisa fazer com que a nossa luz brilhe, conforme Jesus disse, né? Conforme Jesus nos propõe, que façamos brilhar a nossa luz, porque temos uma semente latente em nós, desde que fomos criados, simples e ignorantes, através do Pai. Então, é uma semente que, cada vez que estudamos, cada vez que melhoramos a nossa postura moral, a nossa atitude, os nossos pensamentos, essa semente vai expandindo até que a nossa luz consiga brilhar. Como aconteceu com Frederico Figner, né, o irmão Jacó de Voltaire. Ele era uma pessoa que trabalhou muito pela doutrina espírita, muito. Ele fundou uma editora para editar os livros espíritas, porque naquela época as editoras não aceitavam editar livros espíritas, né? Havia, sim, um preconceito muito grande, uma inaceitação muito grande do espiritismo. E era um homem que trabalhou muito para a doutrina espírita. Ele fazia muitas palestras, ele fazia muitos estudos, mas Frederico Figner, ele chega no mundo espiritual e ele vê que todos aqueles que trabalharam com ele, né, Bittencourt Sampaio e tantos outros, Guilhom, né, que é o tradutor ali do Livro dos Espíritos, ele percebe que ele tinha pouca luz, quase nada, enquanto os companheiros que trabalharam junto com ele estavam iluminados, tinha uma luz muito forte. E ele fica muito triste, e ele fica questionando, por que será? Mas Frederico Figner trabalhou muito por fora, né? Interiormente ele esqueceu de trabalhar a sua transformação moral, íntima. Ele esqueceu desse aspecto tão importante, como fala para a gente Emmanuel, que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Quer dizer, mudar por fora, isso não adianta, né? Nós precisamos primeiro interiorizar a nossa mudança para que ela depois saia para fora, né? Para que ela emita a nossa luz, né? e brilhe, mas para que todos percebam, é necessário que primeiro a gente trabalhe internamente. E aí, Emmanuel vai continuar falando desse comentário que ele faz lá no Fonte Viva, lá, esqueci a questão, é o capítulo, né? Mas lá chama-se Renovação Dia a Dia, lá no Fonte Viva. Ele vai falar que mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Então, o que Emmanuel está dizendo? Está dizendo que tudo isso são processos exteriores, que isso aí só pode agravar a nossa situação. Porque trabalhamos mais, nos esforçamos mais exteriormente, isso aí pode até prejudicar a nossa saúde. Isso aí pode até fazer com que a gente desencarne até mais cedo, né? Quando a gente escolhe trabalhar dessa maneira, né? E aí ele fala, repete novamente, renovemos-nos por dentro, né? Então, quando a gente fala de recursos financeiros, não é que eles sejam nocivos à nossa elevação espiritual, não é isso. Quando o moço rico chega para Jesus e diz a ele
como fazer para alcançar o reino de Deus. E Jesus fala, você precisa estudar as leis de Moisés. Você precisa agir de acordo com as leis mosaicas, né? Que era? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Como a si mesmo. E ele fala, mestre, mas tudo isso eu faço. Aí Jesus diz a ele, então você vai vender tudo que tem para seguir-me. Mas ele ainda muito preso aos bens materiais, né? Mas assim, entristecido, porque aquilo não lhe fazia feliz, aquilo ali lhe trazia um vazio interior, daí o motivo dele procurar Jesus. E ele volta muito entristecido para casa, porque ele ainda estava muito apegado a todos aqueles bens. Mas na verdade, não é que para seguir Jesus nós precisamos abandonar os bens, viver na pobreza, viver na mendicância. Não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer para nós, que exemplificar através do moço rico, é que é o nosso apego à família, apego ao dinheiro, apego a tantas coisas que nos impede de evoluirmos, né? Ficamos trabalhando, como ele diz, né? Ficamos trabalhando pelos títulos, né? Ficamos trabalhando pela nossa exposição, né? Achar que, pela a nossa aparência, né? Trabalhamos tanto para isso e, de repente, como ele vai dizer, isso às vezes nos torna um agravo, né? E aí Emmanuel continua, é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Avançar no conhecimento superior. Nós que estamos na doutrina espírita, precisamos estudar. É a única forma da gente avançar no ensino superior. Livros, nós temos infinitos, inumeráveis, né? A doutrina espírita tem o seu Pentateuco, que é o mais importante para a gente estudar e compreender as obras subsidiárias, mas são muitas. Filomeno, André Luiz, Leon Denis, Ivone do Amaral. Nossa, a gente pode ficar citando muitos que vêm nos trazer esse conhecimento superior. E isso nos faz avançar, desde que introjetemos isso no nosso coração, na nossa mente, né? No nosso exercitar, né? No nosso experienciar tudo aquilo que a gente aprende através das obras que a doutrina espírita nos traz, né? É preciso aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade. É a forma justa de aquisição do nosso discernimento. E aí a gente fica pensando, será que só o conhecimento nos basta para que a gente faça as melhores escolhas para o nosso progresso? Não, a gente precisa ter discernimento. O conhecimento, ele vai nos trazer o discernimento. Mas é preciso colocar em prática esse discernimento, porque é ele que nos vai indicar as melhores escolhas para a nossa caminhada, né? Aí Emmanuel ele vai continuar. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual se acrescente. Ainda precisamos da dor, ainda precisamos do sacrifício, da aflição, da amargura, para que a gente reflita sobre o porquê que estamos passando aquilo. O que foi que fizemos de tão grave que ainda precisamos passar por todos esses sacrifícios para a gente poder evoluir, né? Mas muitas vezes passamos por tudo isso e a gente não reflete, não é? A gente não consegue perceber o motivo pelo qual estamos sofrendo tanto. Na verdade, para a nossa evolução, se já tivéssemos um pouquinho avançados, a gente não ia precisar de nada disso, não é? O que o livro dos Espíritos fala para a gente?
que nós só sofremos porque distanciamos das leis divinas, não é? Então, quando a gente consegue compreender as leis de ação e reação, né? A lei do progresso e tantas leis que os livros do Espírito trazem para a gente, né? Lá na sua quarta parte, que se a gente compreendesse isso bem, a gente não ia precisar passar por nada disso, né? Mas ainda estamos num planeta de prova e expiação e não há como não passar por isso. Provas e expiações. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Então, gente, quando a gente tem tudo assim, como diz o ditado popular, de mão beijada, isso nos faz estagnar. Primeiro que a gente não raciocina muito, porque está tudo ali à nossa frente, isso não faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência, né? Tão importante para esse processo de evolução. Essas facilidades materiais, elas vão também nos trazer um outro direcionamento, né? Não que facilidades materiais sejam empecilhos, mas é que a gente dá muito valor aos bens materiais, colocando de lado aqueles bens que realmente vai nos fazer diferença quando chegamos no mundo espiritual. Ninguém vai perguntar para nós o que fomos, né? Que títulos tivemos na Terra, né? Para que a gente possa avançar no mundo espiritual. Não. Aquilo que vai fazer a nossa diferença é exatamente aquilo que deixamos aqui, né? É só aquilo que podemos levar. Isso é que vai fazer a diferença para nós no mundo espiritual. E no Evangelho, né, quando Kardec vai abordar o seguinte tema, não se pode servir a Deus e a Mamon. E Allan Kardec vai fazer uma lembrança, trazer uma lembrança para a gente muito importante, que ele fala o seguinte, que não é a riqueza que faz com que a gente tenha más paixões, que a gente tenha excesso nos nossos comportamentos, né? Excesso assim, no sentido de moralidade. Não é o dinheiro que faz isso, né? Mas é o próprio homem. Quer dizer, a maneira de administrar essa riqueza está no homem, porque ela é importante. O dinheiro é muito importante. É importante para quê? Para as instituições, para escolas, para a ciência desenvolver tanta pesquisa na área da saúde, né? Se não fosse o dinheiro, né? Então é isso. É aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro. É aquilo que a gente faz com a fortuna que muitos recebem, ou por herança, ou pelo próprio trabalho. E como usamos essas possibilidades materiais, né? Que vai fazer a diferença para nós. Então, colocando aqui mais um pouquinho aqui sobre a nossa fala, é o seguinte, que se a nossa pretensão for a nossa pretensão de mudar a nossa personalidade, né? Se for alterá-la através de ações externas, voltadas para o externo, é necessário que voltemos para o interno. Não é dessa maneira, né? Que a gente promova mudanças da personalidade, alterando paradigmas, referências existenciais, que a gente precisa trabalhar o pensar, o sentir e o agir. Mesmas atitudes vão trazer os mesmos resultados, né? E somos filhos, herdeiros do nosso passado, mas não somos escravos dele. E a marcha dos espíritos, ela é progressiva, jamais retrograda. As expressões homem velho, homem novo do Evangelho têm esse exato significado de transformação, né? É isso, que a gente possa apagar o homem velho e deixar que nasça o homem novo, né? Emmanuel, quando ele vai falar para a gente assim,
Porque o moço rico, ele pergunta o que faz para salvação, né? Para se salvar. Emmanuel, lá no Palavras de Vida Eterna, ele vai dizer para a gente o seguinte, que salvar ou salvação, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, é conservar, é defender, é abrigar. E nenhum desses termos não exime a pessoa da responsabilidade de conduzir-se para melhor, né? Então, salvar é isso. Às vezes a gente ouve muito em algumas religiões, Jesus salva. Você vem à igreja, você lê a Bíblia, Jesus salva. Não basta só isso, né? O salvar, ele é muito mais complexo do que você apenas fazer uma leitura edificante. Ela pode te ajudar, mas é necessário exemplificar. Como Emmanuel vai dizer aqui para a gente, que o salvar é livrar da ruína ou perigo. E para isso, a gente precisa abrigar alguns sentimentos muito importantes para que essa mudança se faça, né? Mas quando Emmanuel diz para a gente, né, estudar as lições dos vanguardeiros, que ele vai falar aqui um pouquinho mais atrás, né, para a gente estudar as lições dos vanguardeiros, e a gente começa a refletir quantas vieram antes de nós, nos trazendo todo esse manancial de aprendizado, né, para nós. Nós já encontramos tudo muito pronto, né? Emmanuel, quando no Evangelho por Emmanuel, tem lá logo no início, ele vai falar para a gente o quanto de livros foram trazidos, de versículos foram comentados, de livros foram escritos por ele mesmo, né, através de Chico, que vai nos trazer esse conhecimento. De livros, romances, quantos, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, nós temos Ave Cristo, temos Renúncia, né? Tantos esses. E quantos versículos nós temos comentados através da coleção Fonte Viva, e de tantos outros, né? O Livro da Esperança, a Religião dos Espíritos, e são muitos. São mais de 100 livros que trazem comentários de versículos através de Emmanuel. Isso nos traz um aprendizado muito grande e mais um entendimento de toda a fala de Jesus, de toda a fala de Paulo, né? E de todos os discípulos do Cristo, né, que vieram trazer para nós, né? Então, sim, são mais de 1616 mensagens, mais de 1000 versículos, né? E mais de 138 livros. Tudo isso à nossa disposição, para que a gente possa colocar em prática, colocar dentro de nós, substituir a sombra por todas essas lições do Evangelho, né? E aí, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar para os espíritos benfeitores qual o motivo da encarnação dos espíritos. E aí, Allan Kardec vai dizer para a gente, os espíritos dizem para Allan Kardec, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, para uns expiação, para outros missão. Para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Visa ainda outro fim, o de colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É nessa cooperação que o espírito se adianta. Nessa cooperação com a obra da criação. Sermos co-criadores. No livro Evolução de Dois Mundos, André Luiz vai falar para a gente no primeiro capítulo. Nós somos co-criadores em plano menor de Deus, né? Quer dizer, toda vez que ajudamos nas coisas da criação, né? No meio ambiente, na vegetação, numa floresta, quando nós construímos uma escola, damos aula numa escola, quando a gente educa os nossos filhos, isso nós somos co-criadores com Deus, né? O Evangelho vai dizer para a gente que Deus ajuda o homem através do homem. Então é dessa forma, é nessa cooperação, como os Espíritos estão dizendo, né? Essa cooperação com Deus que o Espírito se adianta.
precisamos, assim, interpor nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado. Quer dizer, as leis divinas, elas nos protegem toda vez que praticamos o bem, não é? É desse jeito. Mas nos constrange quando a gente transforma o mal de nossa autoria no bem que devíamos praticar. De que forma que ele nos constrange? Com as leis de ação e reação, né? Então, aí a gente puxa, mas Deus, será que ele está nos punindo? Será que Deus está nos castigando com as aflições, com as amarguras que passamos? É claro que Deus nos dá oportunidade. A lei de ação e reação é uma oportunidade que temos de refazer o nosso caminho, né? Apliquemos a construção da vida equilibrada onde estiver, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, da concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Acabei de falar, né? É progredir cada vez mais, avançarmos até chegarmos a espíritos celestes, né? A espíritos puros, como está lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, quando ele chega na questão 113, ele vai falar sobre os espíritos celestes, espíritos puros, como Jesus, né? Então, assim, não precisam mais reencarnar, só reencarnam como missão, como Jesus reencarnou, né? Como missão, para nos mostrar o caminho, né? A verdade e a vida, só dessa forma. É claro que nós vamos demorar muito ainda, mas já somos muito mais do que éramos há tempos atrás, né? Ainda, é claro, não chegamos até lá, né? E pensar, é claro que tem uns que avançam mais. Por exemplo, Joana de Ângeles esteve com Jesus, na época de Jesus. Olha como ela avançou. Emmanuel, como Públio Lentos, esteve com Jesus. Olha como ele avançou, né? E Eurípides Barçanufo, né, que esteve ali naquele processo ali, participando de alguns livros ali com outros nomes, como ele avançou, né? Mas fomos criados em épocas diferentes, ou então fizemos escolhas diferentes, mas agora que estamos na doutrina espírita, a gente pode caminhar um pouquinho mais rápido. E esse é o nosso propósito, né? De estarmos todos aqui estudando a doutrina espírita, né? Sentados aqui, ouvindo uma pessoa falar, isso tudo é para que a gente possa evoluir um pouquinho, para que a gente chegue em casa, peraí, ela falou da questão tal, ela falou sobre o evangelho lá, não pode servir a Deus e a mamão, o que mais fala lá? Lá fala tanta coisa a respeito da riqueza, ele traz o capítulo inteirinho, nos orientando a respeito de possuir, desse possuir material, né? Então, assim, que a gente saiba lidar com essas questões, né? Para que a gente não chegue no mundo espiritual, como está lá em Ação e Reação, em que André Luiz conta de um espírito que está numa cela e ele, pela sua criação mental, ele está em cima de moedas de ouro, entende? Então, é isso. E outras, às vezes você que participa de reunião mediúnica, quantas vezes a gente escuta os espíritos chegando tão desesperados, tão aflitos, porque trocaram a senha do meu cartão, do banco, trocaram a senha, não estão gastando tudo que eu tenho, eu não consigo mais pegar em nada porque eles subiram com tudo. Entende? Então é um trabalho que a gente precisa fazer enquanto estamos encarnados. Esse desapego, aos poucos ali. Eu faço parte do artesanato, lá da FIEP, né? E tem mais 2 coordenadoras, e uma delas, ela trabalha com patchwork, né? E quem mexe com tecido, gente, eu costurei 50 anos na minha vida, trabalhando com roupa de festa, trabalhando com vestido de noiva, essas coisas, e a gente tem, assim,
nossa, assim, uma atração por tecido, sabe? Você entrar na loja e ver um tecido bonito e não comprar, puxa vida. E a minha amiga, ela mexe com patchwork, né? Patchwork, então, que exige várias estampas, né? Nossa, e ela tinha assim um armário, tamanho dessa estante aí, ó, de livro, tudo arrumadinho. E ela diz, de uns tempos pra cá, ela fez 60 anos agora. Ela tem refletido muito a respeito, sabe? Diz ela que mês a mês ela pega um saco e manda para as casas, né, que trabalham com isso, Alvorada, né, o João de Freitas também trabalha com isso, lá na Dona Egeni, o centro da Dona Egeni trabalha também. Nossa, aí eu olho assim, puxa vida, eu tiro, ainda tem tanta coisa, aí de repente eu salto aqui, eu estou com um saco de tecido para você, assim, meu Deus do céu, não preciso mais de nada disso, né? Então esse trabalho, né, assim, que a gente faz conosco mesmo, enquanto estamos casados, isso é um processo que vai nos ajudar muito a não ficar com esse apego, né? Esse apego às coisas. Essa semana mesmo eu chamei um cara para reformar meu sofá, e aí lá eu moro no apartamento, eu tenho uma cobertura, né? Aí chega lá em cima, tá cheio de coisa, eu disse, Santo de Deus, a hora que ele trazer o sofá, e ele leva tudo que a gente não quiser, ele leva. Eu pedi pro Davi levar essas coisas todas, que eu preciso desocupar lá em cima, porque eu subo 4 andares para chegar lá, não tem elevador no meu prédio. E assim, muito cedo, eu não vou dar conta mais de subir. Eu já estou ouvindo, mamãe sai daí, mamãe dá um jeito de mudar daí. Aí eu falei, nossa, eu realmente preciso mudar. Mas primeiro eu tenho que desfazer de muita coisa. E já estou começando com isso. Eliminar tudo que está lá em cima, para ficar com a parte só de baixo. Ai, gente, eu vou falar para vocês, não é brincadeira não, né? Aí, livros, né? Meu marido era apaixonado por livro, coleção de Machado de Assis. Quem é mais jovem aqui não vai saber disso. A Barça, puxa vida, a Barça. E a coleção do Crônica, é um escritor, aquele monte de coisa. Gente, puxa vida, tem que juntar aquilo tudo e levar lá para a banca do pasto, sabe? Porque eu falo com as meninas, depois eu vou dar muito trabalho para vocês, tá? Tem que tirar lá. Aquela ali também vai trabalho, viu? Ô, gente, não é brincadeira, né? E aí, gente, nós vamos falar aqui, olha só, que reflexão, assim, tão importante aqui para tudo isso que nós estamos falando, né? Quanta gente fala em Cristo sem lhe buscar a companhia. A quem lhe recite as lições, com maravilhoso poder mnemônico, né, de memória, né, decora todas as passagens do Evangelho, né, sem lhe haver soletado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem lhe procurar inspiração em momento algum, né? Inspiração, gente, puxa vida, orar todo dia, me inspire, Senhor, para que meu dia hoje eu possa fazer melhor. Eu estava falando com o nosso amigo ali que eu estou fazendo estágio para dialogador, né, na reunião mediúnica. E aí, eu não sou médio, eu não vejo nada, não, aquele médio de pedra mesmo, em tudo, né? Eu era passista, agora me convidaram para ser dialogador. Aí, gente, se não for nossa inspiração, vou te falar, viu? Já fiz 3 esclarecimentos, que a gente faz um por reunião, até a gente ficar mais hábil, né? No diálogo com os sofredores. E olha, tem hora que eu sento assim, nossa, da onde que eu tirei isso? Gente, isso é inspiração. A hora que falar, Cecília, esclarece fulano. Gente, esse é o momento, você rogar, implorar aos benfeitores ali para nos inspirar, né? Porque, cara, a gente estuda, mas é que nem ele está falando aqui, ó. Às vezes, você não traz isso para a nossa ação, né? E o dialogador, ele tem essa oportunidade de trazer para aquele espírito sofredor a fala do Cristo, né? Mesmo que ele chegue e fure, porque vocês que acreditam naquele crucificado, ele não salvou nem a si mesmo, a gente ouve muito isso, não salvou nem a si mesmo. Gente, e aí aí também tem outra coisa,
falar de Jesus para ele vai ser complicado, né? Porque ele está de mal com Jesus, né? Então, assim, o esclarecimento é só a inspiração dos benfeitores do alto, que dirige aquela reunião, para que a gente possa fazer um trabalho bom, né? Um trabalho, assim, que possa atender mais ou menos aqueles sofredores. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilar a palavra e segundo o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão, concordância com ideias. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para que o cérebro para você fazer luz para o cérebro e luz para o coração. Então, é uma coisa unidas, né? Tem que trazer luz para o cérebro, com ensinamento, com conhecimento, mas trazer luz para o coração, com o sentimento. Saber sentir, né? Estudar, fazer com que essas palavras do Cristo caiam não só no nosso cérebro, mas também traga luz para o nosso coração, para o nosso sentimento. E aí, gente, eu vou trazer um exemplo maravilhoso aqui, assim, de reforma, de reflexão, de reconhecer o quanto ele errou. É André Luiz, Mensageiros, 1º capítulo. Ele está saindo do nosso lar, com o título, saindo não, ele permanece, mas assim, saindo daquele processo de passar por vários trabalhos, né? E ele sai ali dessa situação como cidadão do nosso lar. E aí ele vai escrever os mensageiros, vai ditar os mensageiros para o nosso querido Chico. E o 1º capítulo é Renovação. É um capítulo lindo que eu aconselho todo mundo a ler. Porque ali, André Luiz bota a sua alma, suas dores, as suas fragilidades para fora, mostrando para a gente como a gente não deve ser. E ele vai dizer, quando ele desligou, né, do corpo, né, quando ele desprendeu das atividades terrestres, um elevado entendimento felicitou o meu espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica. Guardava a certeza que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado, a alma pobre e imperfeita, na grande transição. E aí, quando ele diz, né, abnegados e poderosos amigos espirituais, isso nós temos, sempre nós temos. Mas e a conexão com eles? Né? É isso que nos falta às vezes, porque ajuda, nossa, André Luiz mesmo, 8 anos ali no umbral, Clarencio, a mãe dele, todo dia estava ali. Ele enxergou? Não, ele não enxergou. Faltava aquela sintonia com o Criador, faltava aquela conexão com a humildade, né? O reconhecer-se frágil, falido, faltava isso nele. Ele era orgulhoso, né? Estava preso, muito preso ali às coisas terrenas. Aí ele vai falar, ele vai relatando, né? Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Isso ele está falando daquele André Luiz do passado, porque nesses mensageiros ele se transforma, né? Ele conhece, ele reconhece. É aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, que não há como não falar dela, porque aquilo ali é a nossa reforma íntima. É o nosso reconhecimento. É você voltar para dentro de si e refletir. O que eu fiz hoje, durante todo o dia, que pode ser melhorado? O que eu posso evitar fazer? Né? Isso lá o Espírito fala isso, né? Que ele fazia isso toda noite, Santo Agostinho, né? Quando estava encarnado, né? Ele fazia essa reflexão, né? O que será que eu fiz e posso mudar, não preciso fazer mais? Essa reflexão é muito importante para que a gente possa melhorar, né? É isso que ele fez aqui, né? Ele reviu todo o seu passado quando ele chegou no nosso lar. Vaidoso, queria ser médico como era na terra,
E acabou indo para as câmaras de retificação, limpando o vômito, passando o pano no chão, e ele achou que aquilo realmente era necessário, né? Aí ele fala, né? Mas agora, olha como é que ele já se sente transformado. Ele se vê profundamente a mulher dele, né? Ele vê que ela está profundamente identificada com o segundo marido. Ele não via mais recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Lembra quando ele voltou no lar, não é? Como é que quase que ele volta para o umbral, que a sintonia, tudo escurece na mente dele, os pensamentos entram numa sombra, que ele quase que volta para o umbral, se não é ele rapidinho, ele cair em si e pedir ajuda a Narcisa, pedir ajuda àqueles benfeitores ali, para que ele se erguesse, né? Não é fácil, gente. Às vezes a gente fica assim nesse vai e vem, né? É isso aí. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Quer dizer, quando ele vê que a mulher, a companheira, ela já estava tão feliz com aquele novo companheiro, que a única alternativa que ele encontrou foi mudar, procurar outros motivos para a vida dele, né? Ele experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Quer dizer, ele faz uma análise tão profunda que ele vê o que ele era e o que ele estava sendo agora. Aí, pela primeira vez, cataloguei adversários da categoria de benfeitores. Olha só, ele que viu o atual marido da ex-esposa, era um adversário para ele. Os filhos, ele achava que não estava tendo assim, o reconhecimento que devia ter, né? Ficava preso àqueles filhos. Isso tudo, ele começa a achar que aqueles que eram adversários, hoje eram benfeitores. Ajudou ele a evoluir. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quando estivesse em minhas forças. Deveria ajudar com muito esforço, né? Com o máximo que ele pudesse, como ele vai dizer, com todas as forças que ele tinha, né? Para ajudar aquele lar. Os filhos também, né? Não voltei a considerar os filhos, porque ele ficou muito triste. Ele tinha 3 filhos, e só a mais velha lembrava dele. O resto eu queria nem ver falar. Ele até presenciou um diálogo lá, nos 2 mais lá, falou, não, ai, que mania de ficar pensando, meu pai já foi, ninguém mais lembrava dele. A foto que estava ali, no móvel dele, nossa, já havia trocado por outro, né? E o jardim havia modificado, os móveis não eram os mesmos. Então, olha o apego que ele tinha a tudo isso, né? Isso fez sofrer muito, né? Mas agora ele reconhece, né? Ele considera os filhos, não considerava mais como propriedade, mas companheiros muito caros, aos quais lhe competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelida a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Quer dizer, o amor dele se expandiu, a consciência dele se expandiu, engrandeceu. Ele começou. Aí a irmã vai falar para ele, né? A Narcisa, a enfermeira Narcisa vai dizer para ele, André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Então é isso. Renovação, transformação. Precisa ser mental também, né? André Luiz, ele era exclusivista. Ele fala que ele vivia dentro de uma concha, como um casulo. E ali ele colocava todos os interesses dele. Mas nesse momento ele conseguiu quebrar aquela concha e considerar ali aqueles irmãos doentes das câmaras de retificação como um amor universal. Ele amava a todos, como irmãos, indiferente de ser o que forem. Então, André Luiz, ele só olhava para o seu umbigo, né? De repente, ele vê, como a Narcisa diz para ele, né?
ele agora tinha ali um amor universal, né? Ele não era mais aquele homem que só pensava nos parentes, só pensava nos filhos e que precisava agir de acordo com ele, né? Que eram propriedades dele. Khalil Gibran, ele vai dizer que nossos filhos não são nossos filhos, são criaturas de Deus, que Deus nos confia para a nossa responsabilidade de educar, né? Não colocar neles o nosso pensamento, vai deixar que eles pensem sozinhos, não colocar neles colocados dentro de uma redoma para que eles não consigam andar sozinhos com as próprias pernas. Precisamos colocá-los para o mundo, como Gibran vai dizer, são filhos do mundo, né? São filhos de Deus, não são nossos filhos, vieram através de nós, mas não são propriedade nossa. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós, renovação é dar novo início a algo, a ideias, é fazer novo, é transformar. Transformar, o transmutar do latim, transmutar, é mudança de uma nova forma para outra. As expressões homem velho, homem novo do Evangelho têm esse exato significado da transformação. O apóstolo dos gentios, ele leciona com essas palavras aos Efésios, capítulo 4, versículos 20 a 24. Ele vai falar, mas vocês aprenderam assim com Cristo, se é que lhe foi dado ouvidos, né? Que quanto ao trato passado, despojem-se do homem velho, que se corrompe pela ambição, ganância, poder, dinheiro, cobiça, desregramentos sexuais, libertinagem e outras ciladas para o espírito em nome do prazer, da satisfação dos sentidos. O propósito e significado da vida é termos propósito superior e darmos significado à vida. Aí a gente vai a Allan Kardec, ele vai, que é uma proposta, né, cheia de muita inteligência, de sabedoria, né, quando ele vai dizer, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E aí, gente, renovar, tudo se renova, né, no planeta. Tudo se renova no universo, os mundos se renovam. Na questão 41 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos Espíritos, e eles vão dizer, todos os mundos se renovam. Uns que existiam já não existem mais, um dia o planeta Terra não vai existir mais. Por quê? Foi destruído para que novos planetas tomassem a governança, né? Para nos receber, para nos dar possibilidades de evolução. Então, na questão 728, é lei da natureza a destruição, precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, gente, tudo precisa acabar para que uma nova forma se nos apresente e, com certeza, uma forma melhor, né, do que havia antes. Já na 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Kardec, ele fazia todas as perguntas, ia apertando os espíritos, mas as respostas eram, assim, esclarecedoras para nós, né? Aí ele vai falar assim que é para fazer progredir mais depressa. Já não dissemos que ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Mas precisamos pensar mais à frente, né? E aí a gente vai ver quantas destruições, né, que vieram para depois trazer uma nova formação. A gente pode... ele pergunta sobre as guerras também. E a gente vê o quanto o planeta progrediu depois da Segunda Guerra, né?
a tecnologia, as indústrias, né? Olha só, então assim, não ver, como ele está falando, que a gente vê a destruição do nosso ponto de vista, não? Mas a causa, ela é muito maior. Na 738, para conseguir, aí, acho que Kardec já está cansado de falar que a destruição é necessária, que os flagelos são necessários, que ele fala assim, puxa vida, mas será que Deus não pode conseguir empregar, né, conseguir outros meios que não os flagelos destruidores? Será que Deus não pode ser mais bondoso, né, e trazer alguma coisa mais tranquila para a gente evoluir? Olha só o que os Espíritos respondem. Ele pode trazer, sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. E aí, quando a gente vai no livro dos Espíritos e vê lá o orgulho, ele vai falar que o planeta, os mundos só vão evoluir quando a gente conseguir retirar de nós essa chaga da humanidade, que é o orgulho, né? Que é o egoísmo. E aí, gente, essa é a biografia que eu pesquisei para que a gente pudesse falar sobre esse assunto, embora muito frágil, né? Vocês podem procurar que vocês vão ter maior riqueza, né? E aí, só para terminar, eu comecei 5 minutos atrasada, né? Então, eu quero contar para vocês aqui, ó, a história da águia, entendeu? A águia, gente, ela vive 70 anos, a águia. Mas chega um momento, aos 40 anos, as penas ficam grossas, as unhas ficam frágeis, entendeu? O bico fica também frágil, não tem aquela mesma dureza. E ela depende disso tudo para caçar, para se alimentar, para sobreviver. Aí o que ela faz? Ela vai até um monte bem alto, bem reclusa, e ali naquele paredão, ela escolhe um ninho bem afastado, longe de predadores, e ela começa o seu processo de renovação. Ela bate o bico na parede até que o bico caia. Ela bate as unhas até que as unhas caiam. Depois, ela começa a retirar aquelas penas velhas e, quando ela está assim, desnuda de pena, das unhas, do bico, ela começa a nascer tudo de novo. E durante 150 dias ela fica nesse processo de renovação, e quando tudo está pronto, o bico, as penas renascidas, as garras, ela retorna às suas atividades, entendeu? E aí ela vive mais 30 anos. A águia, ela vive 70 anos. Mas nesse processo, que tem um momento ela tem que parar e fazer toda essa transformação, fazer esse progresso. E é assim conosco também. Tem momentos que a gente precisa parar, como André Luiz fez, e a gente parar e refletir. Nossa, o que eu já consegui retirar de mim, né? Então, que Jesus, que tem essa proposta tão fantástica, né? Façamos brilhar a nossa luz. Então, que a gente faça brilhar a nossa luz, cada dia um pouquinho. Que Ele nos ajude, que Ele nos inspire e que estejamos abertos a toda a inspiração que nos chegue do alto. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, gente.